Hoje a nossa conversa é um pouco sobre os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai. Na verdade, existem caminhos que a gente pode seguir e pode favorecer com que os nossos filhos sigam também, mas nós, enquanto seres crescidos já, podemos mudar a nossa rota, se caso a gente perceba que estamos indo por vias que podem trazer prejuízo, principalmente para a nossa vida. Para a nossa vida social, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida com o mundo, para as nossas compreensões da grandeza do mundo. E existem coisas que quando a gente sabe, a gente pode mudar a rota imediatamente, não precisa ter mudado a infância, não precisa voltar no tempo, não precisa se perguntar, tá, e agora? Mas eu já fiz tanta coisa e já tô... Como é que vai ser, né? Como é que eu vou mudar? Meu Deus, já aconteceu tanta coisa. E na visão sistêmica a gente sabe que é tudo baseado em milhares e milhares de vivências que foram observadas, começando pelo Hellinger. E isso vem acontecendo com todos os consteladores, com todo mundo que resolveu se colocar à disposição para poder trabalhar com isso. Então, dentro da visão sistêmica, a gente sabe que uma mudança de postura pode transformar a nossa vida de um jeito para o outro imediatamente, num piscar de olhos mesmo, porque, inclusive, no treinamento que a gente faz, a gente tem a oportunidade de fazer exercícios de constelação onde a gente observa e o professor dá a oportunidade da gente mudar algo aqui dentro, e quando você vê alguém te representando e uma outra pessoa representando algum aspecto da sua vida, alguma chavinha vira aqui e a dinâmica entre quem você está observando muda. Então, realmente é uma questão de postura, é uma questão de conhecer essas possibilidades e operacionalizar isso, né? Porque a vida sistêmica é uma vida prática, é uma vida de autoconstelação todo o tempo, e a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas cada vez mais. Então o Hellinger, ele traz para a gente inicialmente essa visão sistêmica a partir da própria observação em relação a ambientes que ele esteve durante a vida. Ele foi padre, ele viveu numa tribo Zulu, então ele começou a observar coisas que foram elementos importantíssimos que deram origem a todo o conhecimento que ele nos trouxe como legado, que são as ordens do amor, que são aquelas leis sistêmicas e tudo que está incluído nelas em relação ao pertencimento, ao equilíbrio e a ordem, né, que traz a hierarquia. Então, as ordens do amor, elas estão presentes em tudo. E é isso tudo, e é esse todo, e é esse tudo que embasa tudo que eu tenho possibilidade de trazer aqui, junto com outros conhecimentos que eu também estudei e ainda estudo. Eu acho que a gente está sempre estudando. E então toda a exposição, esclarecimentos e conhecimento que eu trago de uma forma, tentando encontrar uma forma boa de que você consiga se enxergar dentro disso, é a partir dessa visão sistêmica, né? Então, o Hellinger, depois que ele delineou tudo isso e com toda essa observação, ele percebeu, aliás, muito cedo, que essas compreensões, elas são fenomenológicas. Então, às vezes, existe uma situação que é vivida dentro de um ambiente ou dentro de um núcleo familiar, de um sistema familiar que é muito semelhante ou igual de outra família, mas que as consequências são diferentes. O que define realmente o sistema familiar e forças que atuam sobre esse sistema familiar. Não é uma caixinha igual, uma família que tem uma pessoa que tem problemas com uma determinada coisa, um filho que tem problemas com drogas. Nessa caixinha é isso que acontece. Então, uma família que tem problemas com dinheiro, com escassez, nessa caixinha isso acontece. Não, cada sistema a gente tem a possibilidade de observar e de ver como que isso acontece ali fenomenologicamente. Então não é tudo igual. Aqui eu não trago verdades absolutas, porque isso seria impossível. Porque quando alguém me traz um tema para constelar, eu tenho que estar completamente neutra para poder conseguir ajudar essa pessoa. Porque dentro do sistema dela, dentro do tema dela, podem haver soluções que eu jamais imaginei. E haverão.
Então, a gente hoje vai falar sobre filhos e filhas, e não tem como falar de filhos e filhas sem falar de pais, mãe e pai. E nós temos, eu gostaria de despertar em cada um de nós os filhos que somos e as nossas rotas que viemos traçando e vivendo isso a cada momento da nossa vida, do nosso dia, nosso momento social, em relação às coisas que acontecem. Então, todo filho veio ao mundo através da união de duas essências divinas. E essas essências divinas, elas estão dentro de um homem e de uma mulher, né? Então, os gametas, eles vêm de um homem e de uma mulher. Independente da circunstância dessa concepção, essas essências divinas formam 100% de um novo ser. E dentro desse 100% de novo ser, tem 50% de cada um. Dentro dos 50% de mim, eu vou botar aqui, né, de uma maneira, desenhar assim, fica uma coisa mais lúdica. Metade de mim eu tenho 100% do meu pai, e a outra metade eu tenho 100% da minha mãe. Então, isso é bom de entender, porque estão dentro de mim o meu pai e a minha mãe. E estão dentro do homem, que é o meu pai, e da mulher, que é a minha mãe e o meu pai. Eu preciso contextualizar isso, porque para a gente entender as dinâmicas que vão acontecendo na nossa vida e na vida dos filhos, nós como filhos e os nossos filhos, para quem tem filho, depende totalmente dessa compreensão. Porque muitas coisas que acontecem na vida dos nossos filhos, muitas coisas difíceis e desastrosas, têm a relação com a visão, com o olhar, com a permissão que eu dou para o nosso filho amar o pai ou a mãe, se eu sou um pai. Então, existem consequências que são muito difíceis, e o filho, principalmente, que normalmente começa de criança, muito cedo, tem muita dificuldade de lidar com essas questões. Então, não tem como não contextualizar a presença dos pais dentro dos filhos. E a presença dos pais dentro do homem e da mulher. Porque, assim, muitas vezes um homem chega em casa e ele está completamente cansado, exausto, tomado por tudo que teve no seu dia. Ou, às vezes, uma mãe chega em casa e está completamente destruída. A mulher, muitas vezes, tem uma dupla jornada, né? E essa mãe e esse pai, dentro dessas duas pessoas, é que às vezes arrastam esse homem e essa mulher para fazer coisas pelo filho. Então, por exemplo, pode ser que um dia alguém chegue em casa, pode ser que alguém se identifique com isso, chega em casa extremamente cansado, daí o filho está em casa e fala, vamos brincar? Ou um filho mais velho fala, vamos ver um filme, e só o que você queria era entrar no quarto e só se acabar no cansaço e dormir, tomar um banho, e aí de repente a mãe que existe dentro de mim, ou o pai que existe dentro desse filho, fala, não, vamos lá, e arrasta essa mulher, arrasta esse homem para poder fazer isso. Então, os pais que existem dentro da gente e que existiam dentro do nosso pai, da mulher que foi a minha mãe, que é a minha mãe, e do homem que foi o meu pai, arrastam esses seres para poder viver coisas além daquilo que só o homem e a mulher fariam. E existem experiências que um ser humano precisa passar, precisa construir ao longo da sua vida para que ele tenha sucesso, para que ele possa construir os seus próprios ciclos. Então, são vivências que o pai e a mãe podem ou não favorecer, mas que, mesmo que na ausência de um ou de outro, isso pode acontecer da melhor forma possível, e que isso vai abrir caminhos para que o seu filho, o ser humano, ou eu como filha e como mulher que sou hoje, consiga viver as minhas próprias experiências dentro desses círculos que foi que o Hellinger delineou como 5 círculos do amor. Então, para que eu tenha sucesso, para que eu consiga viver a minha história da melhor maneira possível, existem alguns momentos que precisam ser considerados e vividos no máximo na sua totalidade de consciência. E o primeiro círculo do amor são os pais. Então, os pais, o amor resolveu o amor, e aí eu falo de um amor muito grande, um amor que favorece a vida, um amor que
O amor que faz com que as coisas aconteçam. Simplesmente a gente não entende por que a vida se dá tanto, por que às vezes numa dificuldade absoluta as pessoas geram a vida, as pessoas favorecem a vida, vem mais filhos, porque existe uma força muito grande, né, nessa vida que tem que vir para o mundo, que tem que acontecer. E esse amor vem dos pais, esse amor une esses pais numa determinada circunstância, seja ela qual for, para favorecer essa vida. E aí no primeiro círculo do amor, a gente precisa tomar esse amor dos pais. A gente precisa tomar de uma forma ativa, para que a gente possa viver outras formas de amor. Então, quando eu não consigo, não posso, por alguma razão, não consigo vivenciar esse tomar ativamente dos meus pais, da maneira como as coisas aconteceram para mim, da maneira como o meu destino incluiu isso na minha vida, eu já começo a dificultar todos os meus processos de assumir, acolher e vivenciar as outras fases. Então, imagina que o primeiro círculo fica dentro, isso, o segundo círculo, o terceiro círculo, o quarto círculo, quinto círculo. Então, a vivência, a experiência, dentro de uma forma ativa e, digamos assim, apropriada do primeiro, faz com que você viva com propriedade o segundo e que você esteja pronto também para viver o terceiro, que eu vou falar quais são. Então, quando você tem essa postura em relação, quando os seus pais, né? Porque essa primeira infância, esse primeiro momento está muito relacionado aos pais, ou um dos pais que está presente com essa criança, ou quem cuida dessa criança também, né? Então, quando essa criança tem a oportunidade de tomar esse amor, mesmo que sejam filhos adotivos, né? Que as pessoas me perguntam muito assim, mas eu sou filha adotiva. Não tem problema, porque mesmo enquanto adotivo, se esse cuidador que resolveu adotar toma esses pais, que são seus pais biológicos, no coração, esse ciclo também se torna possível ser vivido na sua melhor forma. E aí, a partir dessa toma ativa dos pais, que é um processo diário, a gente vai para o segundo círculo do amor, que é a infância e a puberdade. E na infância e na puberdade, a gente entende que tudo fez parte, tudo foi como foi, e eu vou vivendo isso, e nesse lugar do segundo círculo eu consigo perceber a capacidade de servir com a minha mãe e a confiança de ousar com o meu pai. Então, no segundo círculo, eu tenho a oportunidade, inclusive, de começar a me elaborar no campo de trabalho, no campo do sucesso, né? Quando eu consigo obter do meu pai e da minha mãe aquilo que me foi disponibilizado, que às vezes não é da maneira como eu achava que tinha que ser, que não é do jeito que eu visualizava, ou que alguém que cuida de mim imaginava que pudesse ser, mas do jeito que foi possível. Porque quando eu tomo o que me foi dado pelos pais na infância e na juventude, eu consigo crescer e me abastecer para ir para uma nova fase, que é um novo círculo, que é o círculo das relações. Então, nessa fase também do segundo círculo do amor, que é uma fase que você recebe muito dos seus pais, muito mesmo, muitas vezes, inclusive, você, na adolescência, a gente, que eu digo, um adolescente se rebela contra o seu pai ou sua mãe, porque é tanta coisa que se recebe que tem uma compreensão inconsciente de que jamais vai ser possível retribuir. E aí, essa ideia de que não vai ser possível retribuir faz com que eu negue isso, às vezes com que eu saia de casa, com que eu me revolte. Então, muitas vezes, um adolescente, ele se revolta com os pais, ele nem sabe, na verdade, o que está acontecendo, mas é porque é como se ele se sufocasse com tanto que está chegando para ele, e ele tem essa noção de que ele jamais vai retribuir, mas isso é um processo inconsciente. Então, quando esse jovem, ele sabe que a gente, quando recebe dos pais, a gente retribui para frente, não é para trás, né? Então, quando eu recebo dos meus pais, aquela cachoeira que cai aqui em cima de mim e que vem, e no molde que veio, não importa isso, a gente não vai entrar aqui nesse
quesito de que formato que foi o que eu recebi, mas tudo que chega para mim passa por mim e eu vou ter a oportunidade de passar para frente lá no quarto círculo que eu vou falar daqui a pouco. Então, quando eu consigo viver essa fase da infância como criança, né, e não assumo as responsabilidades que eu pela minha mãe, por exemplo, e aí eu vou trazer um exemplo que é meu. Quando eu era menina, a minha mãe tinha toda uma dinâmica vivencial dela e eu tinha 4 irmãos e eu tinha a impressão que se eu não cuidasse dos meus irmãos, eles iam morrer. Hoje eu vejo isso com muita clareza e ali pelos 17 anos a sensação que eu tinha é que eu não ia dar conta e que eu não queria nunca mais ter filho. Eu dizia, não, eu não quero ter filho, estou muito cansada. Porque eu assumi muitas atividades da minha mãe. Então, com certeza, no segundo círculo do amor, que é esse círculo de você tomar tudo que faz parte do jeito que é, e a infância ela não é fazer as coisas pelos nossos pais, né? Eu, quando me prontifiquei aqui na personalidade para ir para o meu terceiro círculo, haviam coisas que eu não tinha vivido da maneira possível no meu círculo, porque eu entendia que a minha mãe não cuidava adequadamente dos meus irmãos e que eu teria que fazer isso. Aí um dia eu fazia um curso de massoterapia no Senac com uma amiga minha que era psicóloga, né? E a gente conversava muito, eu adorava conversar com ela. E eu só tinha 17 anos, gente. E aí eu disse pra ela, eu tô muito cansada porque eu faço tudo em casa, eu cuido dos meus irmãos e tal. E aí ela falou assim, tipo, nem se falava de educação sistêmica, de visão sistêmica, de constelação. Eu falei, meu Deus, isso tem muitos anos, eu não tenho problema nenhum de dizer quantos anos, mas eu nem quero fazer essa conta. Mas ela disse pra mim assim, Larissa, você não tem um irmão mais velho? Eu falei, tenho. Aí ela disse, então por que seu irmão mais velho não assumiu essa parte? Aí eu falei, porque ele não quer. Ela falou, e por que você quer? Então assim, eu assumi algo que não era meu. Então no segundo círculo do amor, a gente sabe que uma criança não deve assumir algo que não é seu. E isso depende muito da postura dos pais também, porque daí eu fui assumindo e a minha mãe também foi deixando. E foi uma dinâmica que funcionou entre nós. Mas eu estava ativamente nisso. Se eu tivesse me mantido na minha criancice, na minha juventude, nos meus processos, né? Mas a gente fica contando umas histórias internas e achando que nós somos mais necessários do que realmente somos. O nosso lugar, nós estamos muito confusos no nosso lugar. Então, depois de viver isso, viver a infância, né? Saber que retribuir é para frente, não se sentir pesado com o que recebe dos pais, porque isso é natural e um dia a vida vai te dar a oportunidade de levar isso para frente, de ser atravessado por isso, a gente passa para o terceiro ciclo, que é o ciclo dos relacionamentos. Então, assim, só é possível, então, eu estar pronta para o momento de dar e tomar, que é o terceiro círculo, se eu estou munida de tudo que eu precisava viver no segundo círculo. Então, hoje, por exemplo, a gente vê as pessoas antecipando coisas. Hoje não, já há muito tempo, né? E a gente acaba vivenciando coisas que são coisas que não são do nosso tempo. E a gente acaba atropelando coisas. E muitas vezes os nossos pais ajudam a gente a viver isso porque nós temos muita pressa. E hoje, quando a gente tem pais que trabalham fora, que ficam muito tempo fora, inclusive a nossa mãe, né? A gente acaba que, às vezes, eles renunciam essa imposição de nos mantermos nos nossos pequenos lugares, porque estão cansados também de ter que lidar com as nossas afrontas. E aí a gente vai para um relacionamento. Só que o relacionamento de dar e tomar só é possível ser vivido de uma forma da melhor forma possível se eu já venho com toda aquela bagagem, munida de toda aquela informação e da ideia e da certeza de que eu recebi dos meus pais aquilo que foi possível ser dado e que é suficiente para mim. Porque por exemplo, quando eu faço um encontro de constelação, muitas vezes chega alguém para mim e fala assim, Larissa, eu não tenho, o que meu pai fez ou o que minha mãe fez não foi suficiente. Ele trabalhava demais, ele saía de casa, estava dormindo, eu voltava para casa, ele estava dormindo, e final de semana também, tipo, muitas histórias assim que
que a gente vive nutrindo para poder justificar a ideia daquilo que a gente não teve, né? Então, se eu percebo que existe algo que não foi vivido, que não foi experimentado e que não foi reconhecido no círculo anterior, definitivamente eu não estou pronto para me relacionar com uma pessoa e viver o terceiro círculo de amor, que é o dar e tomar. Porque eu só vou poder dar se eu estou preenchida disso tudo, né? Mesmo que meus pais fossem separados, mesmo que fossem, que nunca houve um relacionamento de fato com eles, né? Então, no terceiro círculo de amor, a gente dá e toma. Mas quando a gente dá, o outro que se relaciona conosco, ele se sente em dívida conosco e nos dá algo também. E quando nós recebemos, nós também nos sentimos endividados. Mas o que acontece quando uma pessoa chega num relacionamento de casal, ainda com aquela postura de que não recebeu o suficiente de seus pais, do segundo círculo de amor? Ele é um tomador da vida. Então, tudo que chega, tudo que vem, tudo que o parceiro faz, ele vai tomando. E ele nunca se sente na obrigação, ele nunca sente o peso, ele nunca sente na consciência a necessidade de retribuir. E esse relacionamento, claro que não vai dar certo, porque ninguém aguenta receber o tempo todo e também ninguém aguenta dar o tempo todo. E aí o que acontece? As rupturas, né? Porque na verdade ninguém vai conseguir satisfazer as necessidades de alguém que são na verdade de seus pais, que não são de um relacionamento de casal. E aí, baseado nisso, os relacionamentos têm essa tendência a irem definhando e a pessoa vai se dando conta de que mesmo ela recebendo tudo, vamos supor que ela também se case com uma pessoa que é doadora universal, que eu costumo dizer, né? Que adora fazer, que gosta de ocupar esse lugar de que faz, de que resolve, de que dá tudo. E os dois se sentem muito vazios, porque às vezes quem está dando também quer compensar algo que não recebeu. Então, para que eu possa me relacionar com alguém, eu preciso estar preenchido de tudo que eu recebi. E tudo que eu recebi é tudo que eu recebi, no formato que eu recebi, do jeito que eu recebi, no momento que foi. E só assim eu vou estar pronta para poder viver um relacionamento equilibrado, um relacionamento que a gente fica naquela gangorra, né, que eu costumo falar, e aí tem aquela troca gostosa, sabe? Inclusive do que é ruim, porque a gente também precisa retribuir o que não é bom, um pouquinho menos, mas também precisa retribuir o que não é bom, por quê? Pra gente sair da posição de inocente, porque daí eu também equilibro no que é ruim, eu não fico na posição de que eu sou perfeita, e o outro sempre está errando, sempre fazendo as coisas erradas, e aí é muito difícil se relacionar com um perfeitinho, até porque ninguém é perfeito, né? Se você está passando o teu tempo tentando ser perfeito, tentando parecer perfeito, uma hora as coisas também não vão funcionar. Mas quando os relacionamentos de casal funcionam bem, a gente vai para o quarto círculo do amor, que é o círculo de conduzir. Então, nem sempre a gente precisa ter filhos para viver o quarto círculo do amor, embora isso aconteça de uma forma, digamos assim, mais completa, porque a gente realmente está favorecendo a vida quando a gente tem filhos, né? E aí isso é o que a natureza, o que o universo espera, que a gente vá, na verdade, lapidando a espécie humana e que a gente vai fazendo as coisas acontecerem como um protocolo, assim, né, vital. Mas não necessariamente você precisa ter filhos para viver o quarto círculo do amor, mas para você conduzir alguém, para você conduzir um projeto, para você conduzir alguma atividade, para você montar um projeto com alguém, definitivamente você vai precisar ter vivido um relacionamento, que vai precisar ter tomado de seus pais, porque não tem como nutrir essas cápsulas, digamos assim, de coisas de objetivos, de coisas que a gente tem para fazer, se a gente está vazio. Não tem jeito. Então, alguns no quarto círculo de amor têm filhos e aí estão preparados para conduzir isso. E outros não. Outros vão optar. O Hellinger, por exemplo, não teve filhos, mas nos deixou um legado de transformação mundial, né? Então, assim, não necessariamente é assim que a gente favorece a vida. A gente favorece a vida de muitas formas. Então, por que a gente está falando isso aqui?
Porque lá na primeira compreensão de que eu tenho um parceiro, seja por um dia, por meia hora, né? Uma pessoa que entrou na minha vida como essência divina e me fez ter um filho, se eu não valorizo essa pessoa e se eu não permito que o meu filho o ame através de mim, ou se eu não permito que a minha filha o ame através de mim, eu não possibilito que esse filho viva esses círculos do amor para ter sucesso nos relacionamentos, sucesso na vida profissional, sucesso na condução de coisas maiores. E aí o quinto e último círculo do amor realmente é um momento que é um momento até mais espiritual, assim, né? Que é um momento que aceita uma profunda concordância com tudo como é. Mas para isso a gente tem que ter vivido todos aqueles círculos que são etapas que vão se passando, que na verdade são autorizados por aqueles que nos cuidaram, por aqueles que nos geraram, por aqueles que nos trouxeram ao mundo. Então, quem apresenta o pai, por exemplo, para o filho é a mãe. Isso é uma regra, né? Todo filho aprende a amar o pai através dos olhos da mãe. Então, dependendo das circunstâncias que a mulher vive com o homem, pode ser que a mulher odeie esse homem. Mas se ela não conseguir transcender a questão de que dentro daquele homem que ela odeia, né? E ódio aqui não como contrário do amor, mas como um amor muito ferido, que pode ser um amor de ser humano, inclusive, se ela não consegue transcender esse homem para poder compreender que através desse homem veio esse filho, ela pode ser que ela não autorize esse filho a encontrar esse amor, a viver esse amor. E nenhum filho nunca vai deixar de amar o seu pai, mas ele vai fazer isso escondido. Ele vai fazer isso de outras formas. Ele pode, inclusive, criar dinâmicas que são dinâmicas ocultas, são dinâmicas que acontecem, que são sistêmicas e que podem causar traumas, podem causar consequências muito difíceis para o filho, principalmente, ou para gerações que venham depois dessa mãe que não reconhece esse pai. Essa essência divina que proveu a vida junto com ela, desse filho que ela tem. Então o menino nasce, né? E o menino nasce e aí ele vai e fica na esfera da mãe. A esfera que a gente fala ele fica embaixo da asa. A mãe cuida, a mãe limpa, a mãe banha, a mãe, né? O filho fica muito envolvido com a mãe até 6 anos de idade, 5 anos de idade, de 4 a 6 anos de idade. E aí depois disso o menino vai para a esfera do pai. E ele precisa ir para a esfera do pai para poder desenvolver tudo aquilo que a mãe não ensina. Então, o primeiro movimento da mãe na vida de um filho, quando quer que esse filho viva suas fases com sucesso, os relacionamentos e as coisas que são inerentes à vida, a primeira coisa que uma mãe faz em relação a um filho homem é entregar esse filho para o pai. Então, como assim entregar, Larissa? Ele vai viver com o pai? Não. Você vai autorizar, né? Porque a gente já sabe que isso é necessário. Você vai entregar, mesmo com o coração apertadinho, as dinâmicas que existem entre um filho e um pai. Porque esse filho também vai estar sempre muito seduzido a permanecer na esfera da mãe. Porque é muito bom. Porque permanecer na esfera da mãe remete àquele tempo lá intrauterino, onde a gente tem um conforto absurdo, onde a gente tem o calor, né, da barriga da mãe, a falta de esforço, porque na barriga a gente não precisa fazer força para comer, a gente não precisa fazer força para dormir, para acordar, para andar, nada. Então, estar na esfera da mãe significa conforto. E essa energia feminina também é algo muito forte, que é muito sedutor. Então, o menino, ele precisa da figura masculina para sair da esfera da mãe, para viver os seus momentos na vida de homem. Ele precisa de um avô, ele precisa de referências, sabe? Porque senão ele vai sempre ficar na barra da saia da mãe.
E eu vejo muitas mães reclamando que o filho não sai de casa, que o filho não arranja um trabalho, não se mantém num trabalho, não consegue progredir dentro das relações conjugais, por exemplo, mas ela tem muita responsabilidade sobre isso. Isso é muito doído, porque a gente vai falar da menina também, mas eu falo aqui do filho porque a menina, ela nasce, fica na esfera da mãe, vai para a esfera do pai e tem que voltar para a esfera da mãe. E o menino a gente meio que tem que empurrar para a esfera do pai, do jeito que o pai é. Porque eu posso olhar para o pai do meu filho e ver o homem, mas o meu filho, quando olha para o pai, para esse homem, ele não vê o homem, ele vê o pai. Então, toda criança, quando olha para o homem com quem você gerou, com que você proveu essa criança, com quem você gerou essa criança, ele olha para o pai e vê o pai. Então, às vezes, a gente precisa também olhar o pai do nosso filho através dos olhos do nosso filho, para que a gente consiga entregar isso, porque é muito diferente, sabe? O menino, ele tem um fascínio pelo universo feminino, só que se ele se mantém no universo feminino, muitas vezes ele vira um homem sedutor, ele vira um homem que não tem responsabilidade com mulheres, ele vira um homem que ele é fanfarrão, muitas vezes ele não consegue assumir um relacionamento sério e duradouro com uma mulher, porque ele não aprendeu com o pai a apreciar a mulher. Com a mãe ele aprende a viver esse universo, e ele meio que está ali, sabe, empossado daquilo. Mas com o homem, com o pai, ele vai aprender a apreciar a mulher, apreciar a companhia da mulher, valorizar essa mulher. Então, isso não necessariamente você precisa ter um pai que é o exemplo, sabe? Mas a energia é uma coisa que vai muito além da compreensão cognitiva. É uma coisa existencial. E um filho nasce de um pai que precisa. Então, eu tenho o pai que eu preciso. As pessoas nascem com os pais que precisam. Então, eu como mulher e como mãe, eu não tenho como julgar o que o pai do meu filho vai fazer para ele, se é bom, se é suficiente ou não. Eu não sei nada dessa energia masculina. Eu não sei nada sobre isso. Eu nunca estive dentro disso, de um homem, para poder decidir se o que o pai dos meus filhos faz para eles é suficientemente bom, né? A gente precisa acreditar em algo maior, que a gente elegeu alguém ou uma circunstância nos elegeu e que a gente teve esse filho, né? E quando, por exemplo, eu não conheço, me surgiu agora essa possibilidade, né? Quando eu não conheço o pai do meu filho, ou quando foi sobre uma circunstância, um evento ruim, assim, né? Eu volto a dizer, a gente reconhece o pai que tem dentro desse homem e traz para essa criança que ela veio desse momento, que ela veio dessa união e que ama o pai dela nela, porque ela é 50% o pai. Então, quando eu digo para um menino ou para uma menina, o seu pai é determinada coisa, seu pai enfim, eu falo mal, quando eu critico o pai da criança para o meu filho, eu estou criticando 50% do meu filho. E essa compreensão pode não vir na hora, porque seu filho pode ser um aliado seu, porque a personalidade dele também tem muitas críticas à personalidade do pai. Mas internamente, na alma, existe uma compreensão que está muito além disso e que vai sentir dor, que vai se sentir desautorizada a mais pai. Então a gente precisa ter muita atenção, porque daí o filho começa a dar uma ré na vida, começa a ter dificuldades, porque o que a gente pega do pai? A gente pega a ousadia, a gente pega a confiança de arriscar, né? Então, se eu não consigo deixar com que o meu filho vá em direção ao meu pai, ao pai dela, desculpa, eu não tenho como depois achar que meu filho pode caminhar só comigo, porque nenhuma mãe tem tudo que um filho precisa e nenhum pai tem tudo que o filho precisa. O filho precisa dos dois, de coisas que tem nos dois. E quanto antes a gente percebe isso, melhor fica. Porque a gente consegue ajudar os nossos filhos e nos ajudar também. Porque eu posso perceber, por exemplo, Larissa, vivi muito tempo sendo protegida pela minha mãe, muito protegida. E hoje eu vejo muito isso, sabe? A minha mãe me protegeu muito, assim, eu vivi muito
nessa coisa da mulher, da força da mulher e da mulher que é forte, da mulher que enfrenta tudo, que não chora, que não sofre, que não sabe. Então, existem aspectos que eu não vivi, mas que eu buscava. Hoje eu vejo que eu buscava muito, né? Sempre que a minha mãe teve um segundo casamento, por exemplo, com meu padrasto, eu buscava nele muito um pai. Mas pode ser que eu não tivesse essa possibilidade, por exemplo, de ter um homem presente, mas a minha mãe pode me preparar e dizer que gosta do pai que tem em mim, que vê o pai em mim, sabe? Existe uma conexão, a gente carrega muito isso. Isso é inerente à nossa existência, né? E aí, o homem precisa renunciar, o menino e o adolescente, o jovem precisa renunciar ao primeiro amor da vida dele, que é a mãe. E isso significa dizer, isso significa a mãe dizer para ele muitas vezes: olha, eu acho que estar com seu pai nesse momento é mais importante do que estar comigo, mesmo que você não consiga entender isso, mas autorizar que esse filho busque, né, esse pai, que ele viva esse pai. E aí a menina, ela nasce e fica na esfera da mãe até também uns 5, 6 anos, e depois ela vai para a esfera do pai como um passeio. Ela chega lá e fica lá um pouco, e depois dos 8 anos ela tem que retornar para a esfera da mãe. Como que isso acontece, né? Às vezes isso não acontece. Hoje, por exemplo, a gente vê homens que são separados e que cuidam das suas filhas ativamente, porque hoje a gente tem observado muito isso, né? Homens separados que cuidam de filhas e filhos, mas enfim, eu tô falando de casos aqui de homens que têm filhas e que transferem para a filha esse peso, né, da sua atenção, esse peso de ser 100% mãe e pai, né, de ser pai, né? E aí eu também não possibilito e entrego com que a mãe faça qual é a parte dela. Porque a filha precisa voltar, mas muitas vezes o homem não confia. Um homem que se separou, às vezes não confia nessa mãe. E às vezes o próprio o pai e a mãe dentro da relação, o pai também não confia. Ele age como se ele fosse fundamental quando ele era entre os 6 e 8 anos dela, assim. Então a gente precisa dosar esses momentos, que a filha, quando não volta para a esfera da mãe, ela fica sendo a filhinha do papai, a queridinha do papai. E dificilmente uma menina que não sai da esfera do pai e volta para a esfera da mãe, ela vai conseguir amar alguém para poder ter um relacionamento saudável, por exemplo, com igualdade. Porque ela vai estar vinculada a esse amor. Ela não voltou para um lugar que é onde ela vai aprender aspectos de se relacionar, de tomar isso, né? Então, na esfera do pai, a filha aprende em segurança como viver, por exemplo, a arte de se relacionar com o homem. Mas isso tudo é intrínseco a essa relação. Então a gente tem que sair da ilusão de que a presença do pai, mesmo que seja através do que a mãe fala, de trazer coisas a respeito desse pai, de conseguir tirar o homem que às vezes não agrada a ela do discurso, é tão importante na vida da filha. A gente precisa sair dessa fantasia de que nós assumimos tudo e damos conta de tudo e às vezes até reforçando, na verdade, esse distanciamento do pai, porque nós vivemos hoje, por exemplo, numa era que dizem que é uma era machista, né? A gente está caminhando para uma nova era. Mas eu pergunto aqui, quem foi que criou a maioria dos homens da nossa era? Então a gente precisa pensar muito nisso, porque os homens, eles foram criados por nós, mulheres, em sua maioria. E talvez eles precisem um pouco, né? Porque nós perdemos com o tempo. Antigamente a gente tinha os rituais, a gente tinha coisas que eram vividas como portais de passagem de homens com homens, assim. E aí não estou falando aqui só da sexualidade, mas mesmo do crescer, do se desenvolver, de engrossar a voz, de como isso representava ritos de passagem. E eram feitos ritos mesmo. O próprio exército significava também um distanciamento desse núcleo familiar em relação à mãe, né?
em relação a essa dinâmica que existia de proteção. Porque o que acontece quando a gente protege um filho demais, né? A gente tem consequências muito difíceis, porque eles não se desenvolvem, eles têm medo ou vergonha de demonstrar suas competências, porque a mãe, ela faz pelo filho, a mãe, ela faz por. O pai não, o pai, ele tem uma confiança no filho, que é uma confiança que dá uma autonomia, porque ele pensa no depois. Então a mãe, ela sente a dor pelo filho, né? O filho está passando por uma dificuldade, seja ele homem ou mulher, e a mãe está se condoendo com aquela dor. O pai também sente essa dor, mas ele sente uma dor confiante de que algo ali na frente vai acontecer. Isso é próprio do pai. Então, quando eu protejo demais esse filho, por exemplo, eu não coopero com as habilidades dele. Eu não coopero com a participação dele no mundo social. Eu não coopero com o que ele não sabe. Eu me lembro que uma vez, a minha filha, eu falei alguma coisa para ela, e aí ela disse assim, eu falei, mas você não sabe nada sobre isso? Ela falou, nem vou saber, porque você não vai deixar. Você não quer deixar eu saber. E eu tomei um choque, assim, porque eu tava privando ela mesmo da própria experiência, mas a gente faz isso com muito medo, né? Isso é parte da mãe. Daí o pai só deixa, fala, vai. Tem uma história que o pai leva a criança no parquinho e aí a criança volta toda ralada, machucada, suja, imunda, roupa rasgada para casa, né? E a mãe leva a criança pro parquinho e ela volta toda bonitinha, inteirinha, com a roupa bonitinha. Então é muito diferente, né? Nós somos diferentes, mas a gente tem que valorizar essa diferença e deixar que cada um cumpra seu papel. E se eu não tenho um pai para criar o meu filho, então que eu permita que ele tenha experiências e que existam figuras. Talvez eu tenha um pai, talvez eu tenha um irmão que é um tio, e eu permita que ele viva essas coisas que vêm dessa energia masculina, né? Da esfera masculina, da esfera que permite coisas que não estão na minha alçada. E para viver isso tem que ter muita humildade de dizer, eu não sou o suficiente o tempo todo, eu não basto para o meu filho. A gente pode delegar também, né? Deixar alguém lá botar as asinhas, eu costumo dizer, o pai desamarra o lacinho e fala, vai! Né? Tem as exceções, mas e aí as exceções são aqueles também que acham que não receberam e que ficam cuidando muito, e que ficam abajulando, ficam alisando, lambendo, porque também está querendo compensar algo que percebe que não recebeu, mas não necessariamente não percebeu. Então as pessoas estão muito perdidas dos seus lugares. É pai no papel de mãe, é mãe no papel de pai, é uma misturada, é filho fazendo papel de pai, papel de mãe. Tipo, não fazendo papel, mas vivendo essa experiência. Isso é muito desastroso mesmo para a família, mas principalmente para aqueles que estão crescendo e tentando ascender naturalmente na sua vida. E a valorização de cada um dos pais é algo que a gente pode começar a inserir a partir de agora, independente do momento que você está na sua vida. Independente do pai e da mãe que são, independente do pai ou da mãe que eu tive, né? E a gente vai sempre falar muito disso, mas existe algo muito importante de entender, que os problemas que acontecem entre o homem e a mulher não podem interferir na vida dos filhos. Isso é algo que que traz consequências muito difíceis. Por exemplo, um casal brigou e a mulher está grávida e tem um ultrassom para fazer. Eu não posso deixar de ir, por exemplo, com a minha mulher acompanhar a ultrassom do meu filho porque eu não estou falando com ela por alguma razão. Esse é um exemplo. Então eu preciso tomar a responsabilidade do meu lugar. É só para poder a gente ilustrar, né, trazer de uma forma ilustrativa assim, as nossas responsabilidades. Eu sempre vou ter uma oportunidade de fazer as coisas de uma maneira melhor do meu lugar. O que me cabe no meu lugar, né? Porque se eu privo meus filhos de algo, inclusive de ter a oportunidade de chegar próximo do pai dele, o que eu faço? Eu estou, na verdade, criticando o pai dele, dizendo que o pai dele não é suficiente. Ou se eu digo que a mãe dele não é suficiente, não é boa o suficiente para ser mãe do meu filho, né? Se eu sou um pai, eu digo, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, sua mãe é aquilo. O que eu estou fazendo? Eu estou também te criticando esse filho. E aí o que acontece quando eu critico
a mãe que existe dentro do meu filho. Esse filho vai ter problemas de relacionamento, esse filho vai ter problemas na escola. Tem filhos que não têm permissão, né, de amar o pai ou a mãe e desenvolvem alergias horríveis, por exemplo. São consequências, né? As consequências mais difíceis estão relacionadas com vícios, com drogas, por exemplo, com envolvimento com pessoas, porque sempre, se eu tenho, por exemplo, uma mãe que diz pra mim que meu pai é um delinquente, que é uma pessoa que não vale nada, por exemplo, de alguma maneira eu vou tentar me ligar com esse pai, porque eu não estou autorizada a amá-lo, mas eu vou fazer algo para ser parecido com ele. E aquele meu 50% vai arranjar um jeito de se revelar profundamente. Então eu tenho que ter muita atenção e consciência na hora de viver a vida. De viver tudo que eu tenho para viver, de viver como pai, como filho e mudar a minha direção se eu precisar mudar. Bom, por último, eu acho que eu posso trazer que o não dito também é muito percebido. E que mesmo que eu odeie essa pessoa que está do meu lado, mas eu não fale, ela vai perceber. E o meu filho muito mais, porque as crianças captam as coisas no ar, assim. Então, eu posso, por exemplo, dizer que eu aceito, resolvo me encontrar, mas dentro do meu coração eu não sinto amor pela aquela pessoa que me ajudou a ter essa criança, ter esse filho. Então eu digo, não, seu pai é muito legal, muito, entende? A palavra, ela tá aqui, ó. E a postura é muito profunda. Então eu não preciso dizer nada para o meu filho saber que eu não gosto do pai dele. Eu não preciso dizer nada. Ele vai saber. Mesmo que eu diga, eu admiro, eu faço, mas tem uma comunicação que vai além da verbal. É uma comunicação de alma. Então, o movimento de mudança também é da alma. Por isso que o movimento da alma que faz a gente mudar a postura, quando a gente toma realmente a decisão de fazer algo diferente. E para que o filho tenha êxito na vida, para que o filho tenha muito mais possibilidades, eu preciso permitir que ele viva a própria vida. Eu preciso permitir que ele avance. Isso é às custas do que essas duas faces trazem, né? E eu, como ser humano, e eu, como mulher, para ter êxito na minha vida, para ter sucesso nos meus relacionamentos, eu também preciso incluir tudo como foi. Eu preciso reconhecer meus pais como são, eu preciso reconhecer a vida que eu tive, eu preciso reconhecer as não possibilidades que eu tive e amar elas também. E assim eu posso... Nossa, porque assim, ó, gente, a inclusão de tudo que foi como foi está presente em tudo na nossa vida. Está presente no tanto de dinheiro que eu tenho, no trabalho que eu tenho, no amor que eu tenho, na saúde que eu tenho. Tudo. Então, o reflexo daquilo que é vivido por mim mediante o que aconteceu antes, da forma que eu acolho e tomo isso como minha verdade, com profundo amor, vai refletir no meu sucesso em todos os âmbitos. Então você como pai, permita com que seu filho tome isso também, e você como filho, se até agora você não se dê conta disso, é o momento de você decolar e viver a sua vida com essa mudança, uma mudança real, não uma mudança de cena física, mas uma mudança real, que não precisa ser dita, ela é vivida profundamente. Acho que é isso. Falei bastante. É um prazer imenso sempre estar aqui. Às vezes, se eu tenho dúvida do momento de dizer para o meu filho alguma coisa, para minha filha, uma boa frase como eu falei, né? Um pai pode dizer para a filha assim: você pode ir em direção à mamãe que eu não tenho colo para você agora. Isso em qualquer idade. Ou você pode dizer para sua filha: a mamãe é um pouco mais esforçada que você, para que ela não se compare e não rivalize com a mãe. Então é um cuidado o tempo todo. Como diz a Isabela Couto, até os 120 anos. Então contem comigo. Eu estou sempre disponível aqui, ainda bem que essas redes sociais nos colocam mais pertinho.
Semana que vem tem mais live no projeto 3 e 7, em sintonia com a Lari. Estou recebendo várias, na última semana principalmente, várias solicitações de tema. É uma por semana, estou vendo a possibilidade de fazer 2. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E num horário diferente também. Mas vamos fazer acontecer, tá? Essas lives também vão pro YouTube, que tem o nosso canal lá. E seguimos juntos, sempre. Um abraço, beijo, beijo no coração, beijo. Obrigada, Carla. Obrigada, Tassi. Obrigada, gente. Débora, Douglas, obrigada por tudo. Vivi, obrigada por tudo. Um beijo grande.